noite a todos. Novamente estamos aqui para mais um diálogo, mais um estudo do nosso tema Transição Planetária, e para darmos início, para que possamos ser intuídos, para que possamos todos nós estarmos conectados, é importante nós nos conectarmos com a espiritualidade, chamar por ela e desta forma estarmos com Jesus. Então, antes de nós iniciarmos, eu convido a todos, onde quer que estejam, silenciando as mentes, procurando se conectar com a nossa casa, com o grupo espiritual que lidera, que coordena as atividades dessa casa, do Seara do Bem, para que possam receber as visitas, o amparo, o refazimento necessário. Que as instruções da noite possam esclarecer, auxiliando-nos a entender o que de fato está acontecendo e os propósitos de Jesus para conosco. Que Jesus seja o nosso mentor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós iremos hoje à noite falar sobre transição planetária, e é claro que o tema escolhido é devido a essa grande confusão, essa grande preocupação que todos nós fomos tomados, onde tivemos que fazer o isolamento, e é claro que houve uma grande modificação em nossas vidas no mundo todo. Então, quando começou essa pandemia, começaram também os questionamentos. O que está acontecendo? Por que nós estamos enfrentando essa pandemia? Por que as pessoas estão em casa? Tiveram que mudar hábitos, coisas que nós nunca sonhamos anteriormente, de que estaríamos proibidos de fazer, de nos encontrar, de abraçar os familiares. Hoje, todos nós estamos passando por isso. E é claro que nada é por acaso. Então, o tema vem em busca do esclarecimento, de uma visão espírita, do porquê desse movimento, dessa situação. O porquê que todos nós estamos enfrentando, não somente uma pandemia, como é do coronavírus, mas com certeza algumas modificações íntimas. Então, a gente buscou dentro de alguns livros, principalmente o livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, a Gênese, e também obras póstumas, há algum texto que nos auxilia essa compreensão. Então, vamos começar analisando de que, na realidade, há muito e muito tempo, nós escutamos várias profecias. Eu acho que desde que somos crianças, nós escutamos profecias que o mundo vai acabar, que vai haver o fim do mundo, que vai haver o apocalipse. Enfim, são várias pessoas, várias situações nos dizendo que alguma coisa diferente vai acontecer. Em várias crenças, né? A gente tem o calendário maia, Nostradamus, tivemos o Apocalipse de Jesus. Então, a gente tinha muito medo. Até não compreendermos, nós tínhamos um temor muito grande. Toda vez que acontecia alguma coisa diferente, nós perguntávamos: será que vai acontecer o fim do mundo? O que será que vai acontecer? E isso, por muitas e muitas situações, muitas pessoas já nos falaram que haveria, né, o fim do mundo, como vários anos que tivemos, 2000, né, na virada do século, 2012 depois, enfim. Mas a gente começa a entender de que, lá, imagina nós lendo, lá em Mateus, no capítulo 24, versículos de 6 a 8, quando na Bíblia nós encontramos a seguinte inscrição: ouvireis também falar de guerras e de ruídos de guerras, mas resguardai bem de vos turbar, porque é preciso que estas coisas aconteçam, mas isso não será ainda o fim, porque se verá sublevar povo contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, famintos e tremores de terra em diversos lugares, e todas essas coisas serão apenas o começo das dores. O que pensar quando nós lemos na Bíblia, que seria uma leitura que nos esclarece, que nos ajuda, que nos acalma,
uma passagem dessas, né? Que apenas é o começo das dores. Na realidade, nós achamos que tudo isso seria o fim do mundo, que tudo iria acabar. E aí, talvez, o que falta da nossa consciência é, quando se lê isso, essa talvez uma interpretação errada, de que nós temos um Deus que é um Pai amoroso, é um Pai justo. Então jamais esse Pai seria vingativo a ponto de que nos desejássemos uma destruição, algo que seríamos somente dor e sofrimento, doenças, separações, mortes, enfim, fome, miséria. Porque Deus é o organizador de todo o universo. Deus criou as suas leis divinas, imutáveis, justas. Então não seria de acordo com a criação dele, com a sua justiça e seu amor infinito, que permitisse esse medo, esse temor, baseado numa destruição total, onde haveria tanto sofrimento. Quando nós começamos a estudar a doutrina dos espíritos, quando Kardec nos trouxe algumas revelações, e nós acreditamos que Kardec tenha trazido a terceira revelação, sendo o primeiro Moisés, com a necessidade do olho por olho, dente por dente, alguma coisa mais, rude para o povo que necessitava de uma disciplina maior. Depois a gente teve Jesus, que veio à Terra nos trazendo já, porque havia uma evolução, havia então o conhecimento do amor, do perdão, já estávamos maduros para essa compreensão. E depois então Kardec nos revela todo o que acontece no mundo espiritual, nos dizendo de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, o que é a nossa missão na Terra e para onde nós iremos depois. E isso deixa-se muito claro de que a doutrina dos espíritos, ela é consoladora. Todos os nossos temores, nossos medos, nossas angústias de acharmos que Deus nos puniria, de que Deus nos castigaria pelos nossos erros, a doutrina dos espíritos, ela nos acolhe. Ela nos mostra que os nossos erros são necessários como forma de aprendizagem e que nós temos muitas e muitas oportunidades de aprendermos em vidas posteriores, onde nós iremos então aprender para que chegamos à perfeição. E aí, no livro da Sueli Caldas Schubert, no livro Nas Fronteiras da Nova Era, ela nos coloca de que esse fim do mundo, que tantas pessoas temem, que é tão divulgado, de que na realidade o fim do mundo de que falam as profecias refere-se àquele de natureza moral. Sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos, que arrebatarão comunidades, facultando a renovação social, que a ausência do amor não consegue lograr como seria de desejar. Esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período, num fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. Isso nos é colocado nesse livro através de Bezerra de Menezes. Quando se fala nessa palavra fatalismo aterrador, dentro do livro dos Espíritos nós encontramos uma parte toda que fala dentro das leis morais sobre a fatalidade. Na lei de liberdade e de igualdade nos falará sobre a fatalidade. E é uma das partes que eu mais gosto, porque nos esclarece que não existe fatalidade. A única fatalidade seria aquilo que nós trazemos quando encarnamos aqui na Terra, que não temos como modificar, e que nós iremos desencarnar um dia. Isso é fato, mas não sabemos como, e podemos nesse momento também alterar a forma e alterar a data.
O que acontece é que nos deixa claro que nós temos liberdade, que se a humanidade quiser modificar, não haverá necessidade de dor, não haverá necessidade de pandemias, de tsunamis, de terremotos, de guerras. O que faz, o que é permitido por Deus, que é misericordioso, esse Pai amoroso, é que a dor venha como forma de chamamento, como um despertar de consciências, porque enquanto que nós estamos tudo bem, tudo tranquilo, não nos damos conta de que há necessidade de mudanças íntimas necessárias. Então é permitido que venha a dor como forma de despertar as consciências, de dizer, olha, acorda, existe algo mais além daquilo que tu vive no plano material. E se nós nos questionarmos, quantas pessoas talvez estão temerosas pelo fato de descobrirem que são mortais. Nós não nos damos conta dessa situação. E aí começam os questionamentos do que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha oportunidade de encarnação. Então, na realidade, Deus sempre será amor, jamais será castigo. E nós é que não entendemos o seu amor e escolhemos o sofrimento. Ainda, analisando, esse todo o nosso universo, dizem que as alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever e da ordem do amor. Quando se fala em evolução, nós muitas vezes analisamos de que houve uma grande evolução material. Se nós pegarmos a Idade Média e fizermos uma análise de como nós estamos, quanta coisa modificou, quanta tecnologia, quanta ciência, quantos recursos cada vez mais dentro da saúde, facilitando a vida de todos nós. Mas talvez houve um esquecimento da evolução pelo lado moral. E tudo isso nós vamos entender de que nós estamos destinados ao progresso. E isso é uma lei divina. Nós não podemos ficar paralisados, então dando importância somente à evolução material, das coisas materiais que temos, facilidades de todas as espécies, e esquecendo da nossa evolução como seres humanos, que o nosso dever é nos aproximar de Deus e nos aproximar do próximo. Então, vive-se na Terra, no início desse livro, na Transição Planetária, na introdução, nós vivemos hoje, então, um momento dessa grande transição, de um mundo onde existem provas e expiações, onde realmente o mal predomina, porque nós estamos muito voltados às coisas materiais, esquecendo o sentimento, a fraternidade, o amor, para nos transformarmos num mundo de regeneração onde exista todos esses sentimentos, essa preocupação com o próximo. Então, na realidade, nós precisamos entender de que a providência divina, existe uma ordem por trás disso tudo. Nesse projeto onde nós sairemos dessa transição para uma nova era, para um mundo melhor, não é por acaso, não é alguma coisa que simplesmente está acontecendo. Existe uma programação. A espiritualidade é muito maior inteligência, perfeição do que nós possamos imaginar. Então, tudo está designado para que isso aconteça. A ciência, a própria ciência que vem auxiliando na parte material, está preparando a Terra para que espíritos mais evoluídos possam reencarnar na nossa Terra, porque precisam dessa base, dessas facilidades
como forma de alterar o comportamento humano. Então, na Gênese, quando nós encontramos lá no último capítulo 18, aliás, são chegados os tempos. Eu recomendo a leitura, porque existem muitas abordagens e nesse tempo não conseguiremos abordar todas. Então diz o seguinte: quando por conseguinte a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos de sua colheita. Olha que texto significativo, mostrando a todos nós, mais uma vez, de que existe uma providência divina, existe uma programação, tudo no universo está intercalado. Não tem como nós não mexermos em alguma coisa na nossa Terra sem desestruturarmos o resto do universo, porque todos nós estamos interligados. E o que acontece? No momento em que essa programação percebe que a humanidade está apta, está madura para a mudança, assim é proposto. E nos fala de que nós estamos subindo a escala evolutiva. Cada fato, cada situação são momentos de nós evoluirmos. E aí nos fala de que nos compara a maturação, estamos maduros para passar por novos acontecimentos, para mudar as nossas consciências. Como se nós estivéssemos na safra, onde os frutos bons são colhidos, né, na colheita, e os frutos ruins são deixados de lado. E é isso que irá acontecer com a nossa terra querida. Ainda na Gênesis diz o seguinte: aliás, todos sabem quanto ainda deixa desejar a atual ordem das coisas. Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. Quanto mais nós avançamos, a espiritualidade nos alerta de quanto mais a gente avança, mais nos damos conta de que falta alguma coisa. E ao mesmo tempo que falta alguma coisa, nós não sabemos o que é. Nós sentimos, então, a necessidade de algo mais, porque nós percebemos que os prazeres, as conquistas materiais, elas passam rapidamente. Então nós temos prazeres momentâneos, mas que não nos traz a paz, não nos traz a consciência tranquila. E isso nós chamamos de vazio existencial. A humanidade está nessa mudança de um mundo onde existe muita dor, muita violência, a maldade. E quando nós estamos com uma consciência de que a gente quer mudar, que é o que nós estamos passando, falta algo dentro de nós que nos motive a essa mudança real e necessária. Então, o que acontece? O que nós estamos passando hoje, a humanidade, com modo geral? Fobias, fobia social, as compulsões alimentares, onde achamos que a comida irá nos trazer algum alento. Temos uma carência de algo bom, buscando isso no alimento. Os transtornos também disformes, ao contrário, onde não comemos, a depressão, a ansiedade, a consciência pesada, a baixa autoestima, a tristeza, o desânimo, a falta de motivação, a queda do sistema imunológico. E o que acontece quando sofremos ansiedade? Dor de estômago, enxaqueca, taquicardia, pressão alta, suor excessivo. Então, tudo isso que vem definindo que nosso mal do século são as doenças psicológicas. Nós estamos numa pandemia muito maior e não nos damos
porque estamos adoecendo as nossas mentes, nos desviando do Evangelho do Cristo, procurando talvez outros momentos, outras oportunidades de encontrar o prazer, e só encontramos esse vazio dentro de nós. Já prevendo isso, essa pandemia psicológica, onde há desequilíbrio psicológico de todos os moldes, Joana de Ângeles trouxe, através do médium Divaldo Franco, mais de 16 livros dentro da ordem psicológica, que são livros maravilhosos que vêm como auxílio para que possamos passar por essa transição. Então, a plenitude, momentos de saúde e consciência, o despertar e seja feliz, o autodescobrimento, vida, desafios e soluções, amor, imbatível amor, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, conflitos existenciais, encontros com a paz e a saúde em busca da verdade e a psicologia da gratidão. Então, quantos temas necessários para acalentar, para nos ajudar a encontrar as nossas respostas, o consolo necessário, que é a verdade e que nos auxilia. Ainda no livro Transição Planetária de Divaldo, nós encontramos o seguinte texto: as criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do irmão, então as pessoas que ainda persistirem em ficarem acomodadas, o outro está sofrendo, tudo bem, que assinalarem a existência pela criminalidade, conhecida ou ignorada, que firmarem pactos de adesão e à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período, não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exilados para mundos inferiores. Então essa é a grande verdade. Na realidade, o fim do mundo seria essa eliminação, onde pessoas que estão acomodadas, que não querem modificar, que estão sendo chamadas à consciência, estão tendo a última oportunidade nesta encarnação, e as que não quiserem modificar não poderão retornar ao planeta Terra, porque aqui iniciará um processo onde virá muitos espíritos mais evoluídos que irão alterar a vibração da Terra, os pensamentos, os hábitos, e não haverá espaço para esse tipo de comportamento. Então a gente continua na Gênesis dizendo de que, havendo chegado o tempo, grande imigração, vários espíritos se verifica, dos que habitam, a dos que praticam o mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo uma perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo ao progresso. Então eles vão ser emigrados, irão embora, porque eles não teriam condições de permanecer aqui. Irão espiar, irão aprender o endurecimento dos seus corações em mundos inferiores. Outros entre raças terrestres atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores. Então já está acontecendo, essas crianças que estão nascendo agora, já vêm com uma propensão ao bem, que farão então esses espíritos que reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Tudo, pois, se processará
exteriormente, como só ia acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnaram na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nele encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Olha que coisa linda. Então, o que é essa mudança da nova era? Então, hoje nós temos o quê? Uma ausência do sentido espiritual. Nós estamos afastando de Deus. E esse afastamento de Deus é que gera o sofrimento. E aí, nessa troca, onde nós temos que então procurar novos valores. O que causa esse afastamento de Deus? No livro Nas Fronteiras da Nova Era, de Sueli Caldas-Schubert, no prefácio escrito por Manuel Filomeno de Miranda, nos diz que as indústrias do prazer e os veículos de entretenimento construíram os mitos da felicidade inexaurível, apaixonando e arrastando os seus sectários para a luxúria, as fantasias exageradas, de modo que não ficasse tempo para a reflexão e nem para o despertamento da realidade, que são considerados terríveis adversários. Tudo fazem para manter os seus adeptos fascinados e vencidos pelos vapores do prazer, olvidando do milagre do tempo que a tudo vence no mundo. Nós encontramos então a violência, as doenças, os transtornos psicológicos, a ânsia tão somente do prazer, esse vazio existencial, a depressão. E o que é o problema da depressão hoje em dia? Vinculada às obsessões é o suicídio. A grande epidemia que virá em função desse sentimento, desse vazio existencial, de não sabermos como lidar com isso e não termos como objetivo nos encontrar com o Criador, nos aproximar do Criador, fará com que muitos achem que o vazio, que o nada é a solução. E haverá fuga. Então são doenças, desequilíbrios que levarão ao suicídio, e toda vez que um doente comete o suicídio, ele atinge os dois lados, os dois lados da vida. Quando ele vai e aqueles que ficam. E quantas pessoas ao redor sofrem com esse ato. Então essas mudanças políticas, os fenômenos sísmicos, tudo isso, acontecem devido a esse afastamento dos seres, nós, de Deus. Ainda no livro Transição Planetária, nos diz que não seja de surpreender a debandada das gerações novas. Então, se nós analisarmos os jovens, essas músicas de sentido infeliz, nos fala Filomeno de Miranda, talvez estamos trocando a arte do belo por arte que choca, que agride. Então, nos bailes de procedência primária e sensualidade, onde a perversão dos sentimentos é a tônica, é o estímulo à violência, à rebeldia, a agressividade constitui o panorama de revolta. Afinal, contra quem? Fogem, então, para a consumação por meio consumpção por meio das drogas, da exaustão dos prazeres sensuais e perversos. E aí esses novos valores que devemos buscar, que é o nosso projeto, acontecerá com esses novos espíritos que, por serem mais evoluídos, eles poderão já ter um contato psíquico com os pais futuros, de afinidade. Porque é muito importante os lares da Terra estarem preparados para esses espíritos.
família é importante para auxiliar esses espíritos, que serão sim ainda falíveis, que terão uma grande luta pela frente para auxiliar a humanidade, para que reencarnem em lares que exista essa estrutura. Então, eles poderão escolher os espermatozoides para reencarnar as suas necessidades. Reencarnam já desde o século XX, né? E a mais agora intensamente, como são chamadas crianças cristais, as crianças índigos. Terão ajuda nessa missão de espíritos superiores. Então, o suporte deles, missionários que os precederam, e o lar afetuoso. E trarão o quê? Qualidades morais, conteúdos psicológicos de paz e de reflexão. E isso é maravilhoso. O próprio Divaldo nos fala de que Joana de Ângeles reencarnará, né? Estará na Terra, não sabemos onde, mas imagine com toda a sua inteligência, com a sua missão, se entrar para o lado da psicologia, o quanto de conhecimento, de mudança teremos através daquilo, da sua missão de trazer, né, como humana, a sua inteligência, o seu conhecimento. Ainda no livro, Emmanuel e Chico Xavier diz o seguinte: marchamos, pois, por uma época de crença firme e consoladora, que derramará o bálsamo da fé pura e iluminada sobre as almas que adorarão o Criador, sem qualquer véu de formalidades inadequadas e obsoletas. Semelhantes transformações serão efetuadas após muitas lutas, que encherão de receios e de espantosos espíritos encarnados. Lembremos-nos, porém, que Deus está no meio. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar, e do aperfeiçoamento das coletividades surgirá um novo e glorioso dia da humanidade. Então, essa nova era, o que devemos esperar dessa nova era? Nos fala o livro de Sueli de que a psicosfera do planeta irá mudar. Nós imaginamos o quanto, no momento em que nós temos esses pesares, esses sentimentos de depressão, de angústia, de fugas para todo tipo de viciação, o que nós formatamos no nosso órgão, quanto é pesado e denso, como a espiritualidade tem dificuldade de nos intuir, de nos ajudar. Nós não damos a conexão necessária. Então, irá mudar através dos nossos pensamentos, daqueles que estarão encarnados aqui, a emissão do pensamento de amor, de bondade, fará com que nós vibramos em outras faixas vibratórias do bem. E isso é maravilhoso. Então, essa geração nova, né, irá habitar a Terra e será uma recompensa. Um reinado do bem sucederá. Então, o mal ainda irá existir, mas o bem estará acima do mal. Dentro da humanidade, teremos inteligência e razão precoces. Desde cedo, crianças questionando, né, tendo a inteligência superior ao que nós vemos hoje. Sentimento inato das pessoas do bem, de crenças espiritualistas. Isso será com que nós nos aproximamos do Criador. Espíritos superiores, espíritos predispostos às ideias progressistas. Então, esperamos essa mudança, essa lei que é do progresso, que nós não temos como mudar, porque esse é o nosso destino, melhorarmos. Nós não poderemos ficar estagnados, porque a missão de todos é chegar ao Cristo, chegar a Deus. E tudo está organizado. O Espírito de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, comenta que o progresso é uma das leis da natureza.
Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a Ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, quando nós olhamos a Terra, quando nós imaginamos que está tudo acabando, que está um caos, nós temos que entender que tudo isso é necessário. Que essa lei do progresso, que se faz necessária essa destruição para a transformação e para o renascimento. A humanidade tem realizado incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançados do ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Isso é verdade. Nunca evoluímos tanto. Resta ainda alguma coisa. Resta ainda um imenso progresso a realizar, que é o quê? É fazer com que reine entre si, entre as pessoas, a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. E o que é a caridade? A caridade não é somente essa, onde nós hoje estamos preocupados, e é linda essa caridade de pegar cestas básicas, de procurar o próximo. Isso é um dever nosso. É lindo, é necessário, mas também há aquela caridade que realmente traz a mudança íntima de comportamento, que é o quê? Que é a paciência em casa, que é a compreensão, que é o perdão a quem nos magoou, que é a tolerância diante de pessoas difíceis, que é acordar com gratidão, nos conectarmos com Jesus todos os dias, de fazer com que o próximo perceba que do Cristo somos, por aquilo que emanamos. As coisas talvez mais simples, que nós ignoramos, querendo grandes fatos, grandes ideais, e esquecemos do carinho, do abraço, da conversa carinhosa, de agradecer as pessoas que estão ao nosso lado por aquilo que elas representam. E muitas vezes lembramos de agradecer somente no momento da morte, quando estão no túmulo, quando estão sendo enterradas, e nós, egoisticamente, pensamos, puxa, eu tinha tanta coisa para dizer para essa pessoa. É momento de falarmos ao próximo os nossos sentimentos de gratidão, de ajuda, de pedirmos ajuda, de realmente estarmos conectados com o nosso semelhante, que é o nosso próximo, mais próximo de nós, como fala o Evangelho. E nós encerramos então nesse questionamento que faz com que tudo aquilo que nós comentamos e que aprendemos hoje à noite movimente dentro de nós um questionamento, mas o que eu estou fazendo? Eu estou tendo essa consciência, essa necessidade da mudança, de que esta encarnação se faz necessária, a mudança já, que nós não temos mais tempo, porque os tempos são chegados. Estamos preparando a nossa mala espiritual para a passagem posterior, para que possamos retornar à Terra num mundo melhor. O que eu estou ajudando a Jesus para que haja um mundo melhor? Não podemos esperar que um dia abriremos a janela e o mundo será transformado, porque a mudança que desejamos ao mundo começa dentro do nosso lar, começa dentro de nós mesmos. Que esse questionamento possa nos acompanhar, essa consciência da necessidade da mudança, como colaboradores do Cristo, para vivermos num mundo melhor. Desejo a todos uma boa noite, agradecendo a todos que estão aqui junto de nós, nessa corrente de amor, de compreensão, de estudo. Que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.